aqui hoje. Glória a Deus. Então eu queria que você abrisse aí em 1 Samuel 17. Vou ler o versículo de número 8. Não, para ficar mais claro, vamos ler a partir do versículo 1. Só mais 2 versículos. Do capítulo 17, no início. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Sicó, me corrija se eu estiver errado, que está em Judá, e acamparam-se em Socó, na verdade, né? E Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 8. E parou e clamou as campainhas de Israel e disse-lhes: para que saireis? Vou repetir o versículo 8. Não pode. Parou e clamou as campainhas de Israel. Campainha não, companhia, né? Campainhas, o batalhão. E disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Eu quero que você grave essa palavra. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Vamos repetir essa frase? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar contra mim e ferir, seremos vossos servos. Vou repetir. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos serviremos. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Vamos repetir o versículo de número 11? Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram e temeram muito. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, desculpa eu botar assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que Davi, irmãos, ele era um outro gigante. O tema da campanha é a queda do gigante, né? Pois o tema da minha meditação é gigante contra gigante, tá certo? Glória a Deus. A guerra de gigante contra gigante. Irmãos, olhe para o seu irmão aí e diga assim: você é um gigante. Você é um gigante. Na Glória a presença de Deus. Deus. Na presença de Deus. Amém, irmãos? Temos que encarar esse mundo dessa forma. Nós somos gigantes diante dos demônios, né? Diante da adversidade que vem. Então, irmãos, primeira coisa, segunda coisa que eu quero dizer: quem era Davi? Um escolhido de Deus. Um homem apaixonado por Deus. Irmãos, há momentos na nossa vida, no início da nossa caminhada, que nós somos também apaixonados assim pelo Senhor, né? No início da nossa caminhada, irmãos, é só glória, né? A gente abre a boca, é glória. A gente levanta a pá, glória. Alguém diz alguma coisa com a gente, glória. Né, irmãos? Não entristece nada. A gente queria estar sempre na igreja, comigo era assim. A gente queria passar noites e noites na igreja, a gente fazia vigília, era muito bom aquela comunhão. E Davi era um homem assim, apaixonado por Deus. Não é à toa que ele foi escolhido pelo Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele estava ali, no meio dos seus irmãos, desprezado, entre aspas, pelos seus. A prova é, irmãos, que aquele trabalho que Davi tinha, ou fazia, não era um trabalho que qualquer um queria. Era o pior trabalho, irmãos. Imagina você ter que pegar aquelas ovelhas, muitas ovelhas, e escolher sempre um lugar para ir.
E aquelas ovelhas, irmãos, elas não ficavam quietas, juntas no canto do sol. Uma corria por um lado, vinha o leão, vinha o urso, vinha sempre. Era um trabalho terrível. E tinha que estar no sol, né? Para ir correr atrás das ovelhas. Então era um trabalho difícil. Ninguém queria, os seus irmãos não queriam. Mas mesmo ali, irmãos, naquele pior trabalho, era ali que Davi encontrava espaço e tempo para adorar a Deus. Então Davi, ele era um apaixonado pelo Senhor. Quando você abre o Salmo de número 84, você vai ver que Davi tem prazer de estar na casa de Deus. Ele ama, ele almeja, ele diz, olha, o lugar mais simples na casa do Senhor é o melhor lugar para mim, vale mais que outros lugares. Então Davi, irmãos, ele era muito apaixonado pelo Senhor. Ele tinha prazer de estar em comunhão com o Senhor. E nós precisamos pedir a Deus para que esse amor que Davi tinha por Deus, nós também tenhamos. Porque nos dias que nós estamos vivendo, muitas coisas têm contribuído para que esse amor venha desfalecer ou esmorecer, né? Irmãos, a gente se prende a tantas coisas, a gente passa por tantas lutas, a gente é injustiçado, né? A gente é criticado, caluniado, é esquecido muitas das vezes, desprezado. E tudo isso, irmãos, quando a gente vai prestando atenção, se ligando nisso, a gente vai esmorecendo. Davi, você acha que Davi ficou triste quando o seu pai deixou para chamar ele por último? Quando seus irmãos foram passar diante do profeta? Davi não ficou triste com aquilo, porque ele esperava em Deus. Né? Às vezes a gente chega na igreja e quer ser, quer ter, quer fazer, irmãos, é no tempo de Deus, na hora de Deus. Os irmãos de Davi que foram escolhidos para o exército de Saul. Davi não, por conta da sua estatura. Né? Um grande homem, de alma, de espírito, mas tão pequeno em estatura. Mas eu quero dizer, irmãos, que foi aquele pequenininho que Deus escolheu para ser um grande gigante. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu você. Irmãos, você está aqui nessa noite e eu estou aqui também exatamente por isso, porque Deus me escolheu. Não foi o homem que nos escolheu. Se fosse esperar pela escolha do homem, irmãos, nós estávamos como Davi ainda, lá distante, cuidando das ovelhas. Mas Deus passa na frente, Deus ele manda, Deus ele dirige. E Deus já estava escolhendo, você viu aqui que nesse versículo aqui, o capeta lá, o gigante, ele disse, escolhei um homem entre vós, que venha pelejar comigo. Ele não sabia, mas Deus já tinha escolhido a Davi há muito tempo. Eu quero que você abra aí no Salmo 89, depois eu entro na queda do gigante, Salmo 89. Irmãos, o Salmo 89, o versículo 20, olha só o que é que o salmista, o que é que esse salmo está dizendo a respeito de Davi. O gigante não sabia, mas Deus já tinha escolhido alguém que não era Saul, que não era o rei de Israel ainda, para enfrentar ele naquele dia. O versículo 20 nos diz assim, achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi, e com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que aborrecem, ou os que lhe aborrecem, por conta, e a minha fidelidade, melhor dizendo, e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado o seu poder. Amém? Então o que é que o Senhor está dizendo aqui nesse salmo? Que Davi ele foi escolhido. Ele disse, eu achei a Davi e com o meu santo óleo ungi, e a minha mão será com ele e ficará firme. Né? O versículo de número 23 diz, e eu derribarei os seus inimigos perante ele. Então o que é que acontece aqui, irmãos? O gigante, ele falou algo que não sabia, mas que Deus já tinha feito. Deus já tinha escolhido a Davi há muitos anos atrás. Irmãos, Deus te escolheu há muitos anos atrás, Mesmo você naquela banda lá de forró e tarará, né? E nós, por onde andávamos, mas nós já éramos escolhidos por Deus. Não é predestinação como alguns pregam aqui, depois de salvo para sempre. Não existe isso. Mas Deus já tinha nos escolhido desde o ventre da nossa mãe. É porque a gente ainda não tinha acertado o caminho correto para chegar no lugar onde Deus estava.
Mas o que eu quero dizer é que Davi foi escolhido para vencer, assim como eu e você também. Nós fomos escolhidos para vencer. E quando Davi foi ungido rei, ou melhor dizendo, escolhido rei, separado para reinar, a Bíblia diz, irmãos, que ele ainda não começou a reinar. Ele foi ungido. E o medo de Samuel e da sua família era que Saul, quando soubesse que foi ungido, que Davi foi ungido rei, Saul viesse matar Davi. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi foi ungido, e depois que Davi foi ungido, recebeu a presença do Espírito Santo. Esse homem começou a ser usado por Deus de uma forma especial e sobrenatural. A Bíblia diz, irmãos, que o louvor dele agradava. O louvor dele, irmãos, expulsava os demônios. O louvor dele expulsava aquele espírito maligno que estava na vida de Saul. E os primeiros desafios começaram a aparecer na vida de Davi. Um dos desafios que ele lembra na sua caminhada, quando está conversando com Saul, é que quando ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, veio o leão e o urso. Desafios de gigante, irmãos. O leão e o urso veio e ele, como um gigante, devorou, destruiu, matou o leão e o urso. Então é um gigante, irmãos. Quantos leões, quantos ursos você já derrotou? Já destruiu? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos gigantes, porque a presença de Deus está em nós. É verdade. Depois a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Davi, temente a Deus, é descoberto por Saul. Por que descoberto por Saul? Porque ele viu que Davi era um homem diferente. As pessoas olham para você, irmãos, e muitas das vezes até podem te apontar, te criticar, porque você é diferente. E isso traz uma inveja para o coração dos outros, que não tem Deus nos seus corações. E a Bíblia diz que o segundo desafio de Davi foi estar diante de Saul. E quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, porque ele tinha perdido a presença de Deus, quando o Espírito Santo do Senhor saiu da vida dele, Saul era atormentado por um espírito maligno. E aí Davi chegava e começava a tocar aquela harpa, aqueles hinos, e o espírito imundo ia embora e deixava Saul em paz. De repente Saul se levantava contra Davi, irmãos, lançava, jogava lança, fazia de tudo para tirar a vida de Davi. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que você não pode morrer antes que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. E nesse Salmo 89, não sei se você lembra, mas o Salmo está falando da promessa a Davi. Promessa feita a Davi. Que eu serei com ele, a minha mão será com ele, né? Os seus inimigos eu vou derrubar. O homem mau não vai o afligir. Então Deus já estava protegendo Davi ali diante de Saul. Ele estava tocando a harpa aqui e de repente vinha a lança de surpresa. E ele se desviava, corria, fugia, mas o inimigo não vencia. Está entendendo, irmãos? Então o que é que acontece? Eu e você fomos escolhidos para vencer. Queira o diabo ou não. Queira os teus inimigos ou não. Queira aqueles que estão perto de você com falsidade ou não. Nós fomos escolhidos para vencer. Tenha pessoas ou não tenha pessoas com você, você foi ungido para vencer. Amém, irmãos? Amém. Mas o que eu quero dizer? Que para o gigante ser derrubado, para nós derrubar o gigante, para nós vencer o inimigo, nós temos que saber como encarar o inimigo. Saul, irmãos, não estava sabendo encarar o gigante. Como era que ele estava vendo o gigante? Exatamente como um gigante. Saul não olhava para aquele gigante como apenas uma afronta, apenas um inimigo. Mas Saul dava tanto valor para o inimigo, que o inimigo se tornava muito forte para um exército inteiro, irmãos. Que história é essa? Se você parar para analisar, talvez se fosse nos dias de hoje e aparecesse um gigante do tamanho que a Bíblia fala aqui, que nem aquele maior homem que já apareceu aqui, né? Em Fortaleza, eu acho que ele já veio. Ele é bem grandão, né? E as outras pessoas ficam até mais menor. Mas se aparecesse um gigante aqui, irmãos, com certeza o exército ele ia fazer de tudo para guerrear contra esse homem e ia vencer. Porque ele era só um, não era 1000, era um. E a Bíblia diz aqui no versículo 11, que ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles temeram. Saíram correndo, fugiram, porque tinham medo do gigante. Então, irmãos, para o gigante cair,
Para nós derrubarmos o gigante, nós temos que saber encará-lo. Que grau de poder você tem dado para ele? Né? Às vezes nós colocamos um problemazinho pequenininho, mas nós damos tanto valor que se torna um gigante. Saul esqueceu de Deus. Saul não buscava mais Deus. E quando as pessoas se distanciam de Deus, para ele, a luta é com ele e com mais ninguém. Deus não está com ele. Ele não busca o socorro de Deus, a ajuda de Deus. Ele não confia mais em Deus. Então, por ele não confiar mais em Deus, aí o gigante vence. Veja só que quando eles ouviam essa palavra, eles fugiam, eles temiam. E não era para estar temendo. Porque a fé, aliás, o medo é uma fé negativa. Então ele estava crendo que o inimigo ia vencer eles. E nós não podemos crer dessa forma. Nós temos que crer que o nosso Deus é maior do que o gigante. E que o gigante vai cair. Davi, quando foi lutar contra o gigante, irmãos, pode ter certeza que ele não foi confiando no que ele sabia fazer. Né? Não foi. Ele disse, tu vens a mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Então, para nós vencermos o gigante, irmãos, nós temos que saber encará-lo, né? Nós temos que saber o lugar dele e saber o nosso lugar, né? O nosso lugar, irmãos, é o lugar da bênção, é o lugar da conquista, é o lugar da vitória. É um lugar, irmãos, que o inimigo não pode vencer. Porque conosco, irmãos, há um mais forte, que é o Espírito de Deus em nós. Então veja só, para nós vencermos, precisamos ter também, né, fortemente em nós, irmãos, a presença de Deus. E isso nós temos. Isso nós temos, pode ter certeza. Como cantou esse louvor aqui muito lindo e ungido, diz que nós somos um espelho que reflete a imagem do Senhor. Né? Então, irmãos, veja só, quando o inimigo olhava para Saul, ele não via mais a presença de Deus de Israel, do Deus de Israel na vida dele. Porque Saul perdeu o Espírito Santo saiu dele. Mas quando ele olha para Davi, ele olha e viu aquela criancinha vindo contra ele. E ele disse, sou eu algum cão para tu vir a mim com esse pau? Mas ele começou a temer depois, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele sabe quando você tem medo e quando você não tem. Quando você tem medo, você está abrindo a porta para ele chegar e vencer você. Quando você não tem medo, aí ele bate em retirada. Então quando ele viu aquele carinha pequenininho indo, ele falando, e o Davi sem temer, ele começou a temer. O negócio está sério. Ele não parou, ele não desistiu, ele não fugiu que nem os demais. Você é diferente. Você é diferente. Então, irmãos, para o inimigo cair, para o inimigo ser vencido, para o gigante cair por terra, nós temos que confiar totalmente em Deus. Irmãos, olha, todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, é fracasso, é derrota. Entendeu? Então nós temos que confiar totalmente no Senhor. Eu quero que você abra aí o Salmo 33, por favor. Totalmente no Senhor. E era isso que Davi tinha no seu coração, essa confiança. Então, para o gigante cair por terra, é necessário confiarmos totalmente no Senhor. Sem sombra de dúvida. Né? Eu não posso achar, mas rapaz, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu tenho que confiar, vai dar certo. Já deu certo. E o texto nos diz assim, o 33, versículo 16. Olha só a confiança de Davi. Salmo 33, 17. Olha aí o que é que ele está dizendo. A partir do 17? Isso. Diz assim, ó. Versículo 16, perdão, do 16 em diante. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Vou repetir. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem um homem valente se livra pela muita força.
entendendo? Olha o que é que Davi está falando aqui nesse salmo. Ele viu que Saul tinha um grande exército. Mas não era pela grandeza do exército dele que Saul ia se livrar da afronta que estava vindo sobre Israel. E não se livrou. Então ele escreve aqui, não é o rei não se salva pela grandeza de um exército. Não é por isso que se salva, né? Se livra. E nem o homem pela sua muita força. Então o que é que acontece? Não confie na nossa força. Não confie no que você sabe fazer. Como diz o louvor também, não é o que você sabe fazer. Mas isso é mistério de Deus com você. Né? Davi, ele tinha mistério com Deus. Segredo com Deus. E aqui ele está dizendo, ó, o exército, não é pela grandeza dele que um rei vai se salvar. Nem o homem pela sua muita força, porque Golias era considerado um gigante. E gigante tem muita força. Então não foi pela muita força que Golias tinha que se livrou. Ele caiu por terra. Então para nós vencermos o gigante, é necessário nós confiarmos totalmente no Senhor. Irmãos, a dúvida vai vir. Entendeu? A incredulidade, ela vai querer bater, aliás, ela vai querer, não, ela está batendo constantemente na porta do nosso coração. Salmo 18, versículo de número 29, olha o que Davi diz aqui para nós. A partir do versículo de número 29. Que diz assim, veja só. 18, 29. Achei ou não achei? Achei. Ele diz assim, olha, porque contigo entrarei pelo meio de um esquadrão. Com meu Deus saltarei muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é aprovada. É um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os da coça, como da serva, melhor dizendo, e põe-me nas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Ele diz, com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu passo no meio de um batalhão. Quer dizer, Davi, ele estava dizendo o seguinte, olha, com Deus não há luta que eu não vença. Com Deus eu passo muralha, eu enfrento exército, eu faço tudo. Porque com Ele eu sou mais do que vencedor. Entendeu, irmãos? Então, como você tem visto os seus problemas? Como você tem olhado para os seus problemas? Será que você tem olhado para baixo ou você tem olhado ele de cima? Às vezes nós olhamos para o nosso problema assim e para Deus assim. Colocando o nosso problema maior do que Deus. E nenhum problema é maior do que Deus. Nenhum, irmãos. Porque o Salmo 135 diz que tudo que Deus quis fazer, Ele fez. No céu, na terra, embaixo dos abismos, aonde Ele quis fazer, Ele fez. Terceira coisa, terceiro passo, para nós vencermos o gigante, irmãos, é necessário lembrarmos de todas as vitórias que nós já tivemos. Você não pode esquecer daquela vitória que você teve a semana passada, não, irmãos. Aquela dívida que você não tinha um centavo e Deus providenciou, né? Aquela oração que você fez e Deus curou. Irmãos, você não pode esquecer das vitórias que Deus já te deu. Porque se você esquecer das vitórias que Deus te deu, você não vai conseguir vencer de novo. Porque está faltando esperança. E o que é que a palavra do Senhor nos diz? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Então o que é que vai me dar esperança? Vai me dar esperança aquele momento que eu estava endividado, continuei endividado, meu nome foi para o SPC e as pessoas me envergonharam? Não. O que vai me dar esperança é, eu estava assim e Deus abriu as portas para mim. Né? Eu estava decepcionado, eu estava entristecido. E Deus enviou um profeta e aquela palavra falou comigo. Né? Se levantaram contra mim no meu trabalho, muitos. Mas naquele dia Deus me deu vitória. Irmãos, é essas lembranças que eu tenho que trazer para a minha mente, para a minha memória. Então, quando eu trouxer para a minha memória essas lembranças, eu vou vencer as que estão se levantando, os problemas que estão se levantando. Davi disse diante de Saul, trouxeram Davi diante de Saul, e Saul disse, olha meu jovem, você não vai poder ir lutar contra esse gigante aí, porque ele já é acostumado nas guerras, há muito tempo você é apenas um jovem. Você não tem costume com espada, com aquilo, né? E Davi disse, não, meu senhor, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e vieram o leão e o urso, e eu matei-os todos. Da mesma forma vai ser com esse gigante.
Então, irmãos, Davi estava lembrando do quê? De quando ele estava apacentando as ovelhas do pai, que veio aquele desafio. Veio o leão para pegar as ovelhas, ele destruiu o leão. Veio o urso, ele matou o urso. E o urso e o leão são os dois animais, se você parar para analisar, mais fortes, um dos mais fortes. O leão já é considerado o rei. Então você vê a potência que era o leão. E o urso, irmãos? Irmão, o urso quando se levanta, que taca aquela pata em alguém, não escapa. Se pegar, não escapa. Então foram desafios grandes. Mas o maior foi esse do gigante. Sabe por quê? Porque esse gigante aqui, irmãos, ele era afrontando uma nação inteira. Envergonhando uma nação inteira. As pessoas estavam se envergonhando de si mesmo. Irmão, talvez você imagine assim, não, mas Saul estava orgulhoso de ser rei de Israel, de ter um grande exército. Não, irmãos, ele estava envergonhado. A palavra do Senhor nos diz no versículo 11 que quando eles ouviam, eles fugiam, corriam, temiam. E o que é que as pessoas diziam? O rei de Israel fugindo, correndo? Pastor João Paulo e pastora Ana Paula. Mudaram o nome. Perdão, irmão. Irmãos, nós que estamos à frente da obra, jamais o medo tem que ser demonstrado para as pessoas. Por mais que você tenha, por que quem não tem medo? Entendeu? Eu não posso conviver com medo, mas todo ser humano tem medo. Mas o que eu não posso deixar transparecer para as pessoas é que eu estou com medo. E aí? O seu liderado, quem é que vai dizer? O que é que o povo dizia de Saul? Você acha que na comunidade não tinha pessoas dizendo assim, oh, se eu fosse o rei, eu era mais corajoso do que esse rei aí. Esse rei aí está com vestir saia. Com certeza, irmãos. Nós que somos líderes, nós temos que ter sempre em nossa mente, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque as pessoas chegam desanimadas. As pessoas chegam, irmãos, com aquela segurança em você. Quer queira, quer não. É para ser seguro em Deus? É. Mas eles têm aquela segurança no líder. Entendeu, irmãos? Por isso que é importante você louvar como louvou. É importante você louvar como você tem louvado. Está entendendo, irmãos? Porque você é o espelho da igreja. Da igreja não, do povo. Da igreja é Deus, que também é o povo, né, irmãos? Mas ele olha muito para você. Ah, a irmã Ana Paula. Rafael, onde é que essa Ana Paula? A irmã Rafaela estava tão triste na igreja, né? Mulher de pastor desse jeito. Ria. Tá entendendo? Bota aí a orelha, o sorriso de orelha a orelha. Né? Não, mas está doente. Mas, irmã, é desse jeito que você vive. Nós somos assim. Crente é assim, irmãos. Quando chega no velório de alguém, o crente não está chorando, não. E às vezes está. Mas não é aquela triste, não é aquele choro desesperador, arrancando o cabelo, querendo pular dentro do caixão, vai junto, não. É a saudade, né? Mas nós somos diferentes. É por isso que o pessoal vem, irmãos. E vão vir. E vai continuar vindo. E Deus vai fazer a obra crescer de uma forma assustadora. Todo início tem que ser plantado mesmo. Quem foi que disse que alguém começa uma roça com ela já grande? Começa plantando de 1, de 2, de 3, de 4, com pouco a roça está toda plantada. Não é isso, irmãos? Então o que é que acontece? Davi disse, olha, não, Senhor, eu vou sim. Eu vou, porque assim como o Senhor me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, eu também vou vencer. Vai ser assim. Saul estava sem opção. Foi o que aconteceu? Então vá. Mas toma aqui a minha armadura. E quando ele colocou aquela armadura, ele não conseguia andar. E aí ele tira. Sabe por que ele tirou, irmãos? Porque não é na força humana que eu vou vencer o gigante. Mas é com a minha confiança em Deus. E ele disse, o Senhor me deu vitória sobre o leão e o urso. Então assim vai ser também com esse gigante. Então para nós vencermos o gigante, para nós vermos o gigante caindo, irmãos, é necessário nós trazermos a memória. Será que você não tem nenhuma vitória? Claro que tem. Né? Quantas vitórias você já teve? Irmãos, então traz a tua memória nesse exato momento. Quando se você entrar no quarto e a angústia quiser vir sobre você, lembre-se que Davi diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Deus vai nos livrar. E tem livrado. Né? Então veja só, o que foi que Davi fez? Ele confiou. Não no homem, não na força humana, mas ele confiou em Deus. Deus tem que ir à frente.
Quando Davi foi ungido rei, os filisteus ficaram sabendo. E ele disse assim, Senhor... Aí eles saíram para guerrear contra Davi. Aí Davi vai até a presença de Deus e consulta Deus. Deus, eu posso ir agora contra os filisteus? E o Senhor disse, vai, que eu vou te dar vitória. Então Davi ele tinha uma confiança assim tão grande em Deus, que para ele, irmãos, não existia gigante, não existia muralha, não existia batalha nenhuma que ele perdesse. E perdia quando ele desobedecia a Deus. Entendeu? Então, temos que ver, para nós vencermos o gigante, nós temos que encará-lo, né? Para baixo. Como se nós estivéssemos lá em cima olhando para o gigante. Para o problema lá embaixo. E não ver o nosso problema maior do que o Deus que nós servimos. Né? Para vencermos, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito Santo, ter o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo. A partir daquele momento ali, a vida dele foi diferente, irmãos. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui, é que dê glória a Deus pelos problemas. Dê glória a Deus pelas tribulações, pelos gigantes que se levantam. Sabe por quê, irmãos? Porque se não fosse o gigante, você acha que Davi hoje era conhecido? Você acha que estava registrada a história dele aqui na Bíblia assim? Se não tivesse gigante, não estaria o nome de Davi conhecido por todos os cristãos. Então, se não fosse os problemas que você enfrenta, você não estava aqui sentado dando glória a Deus hoje. Porque quem não tem problema não busca Deus. Pode prestar atenção. Quando você está naquela afogado nas dívidas, nos problemas, aí, irmãos, pode prestar atenção. Quando vem os problemas tudinho, aí, meu irmão, você diz assim, agora, Senhor, me perdoe, mas eu vou te incomodar tanto. E começa a buscar, irmãos. E busca. Aí recebe. Você percebe que quando você recebe a vitória, aí você diz, agora eu posso descansar. Ou seja, agora eu deixo de incomodar a Deus. Agora eu deixo de pedir a Deus. Aí você vem para a igreja, aí você vai para casa, aí você não lembra muito de ler a palavra, aí você não lembra muito de orar, aí Deus aperta de novo. Graças a Deus pela vida de Golias, né? Temos que dar glória a Deus pelos problemas, porque ela nos traz experiência, né? Então vamos crer que Deus nos permitiu vir esses problemas para que eu e você tivéssemos comunhão com Ele, mais e mais. Amém, irmãos? Amém. Eu quero aqui só agradecer ao pastor João Paulo pelo convite e pedir perdão por não ter chegado tão cedo. Mas, em nome de Jesus Cristo, eu estou feliz pelo trabalho dos irmãos, né? A gente sabe do desejo do coração dos irmãos, desde aquele tempo que a gente vinha aqui para gravar vinhetas e tudo. E Deus concretou, né? Para a glória do Senhor, e vai fazer muito mais. Amém? Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode contar conosco. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada. Muito obrigado pelo pastor ter aceito esse convite, né? Que como o pastor falou, as dificuldades são grandes, né? Gigantes se levantam, né? Aqueles amigos que estavam do nosso lado não estão, mas é desse jeito. Desde o começo, como o pastor falou, é plantando semente em semente, nós vamos ter, né, uma colheita grande, vamos ter uma safra grande, que é o povo de Deus vindo aqui adorar o Senhor neste lugar. Eu creio nisso, eu creio que Deus vai operar grandes coisas neste lugar, porque Ele prometeu, né? E quando Ele prometeu a Davi que ia entregar o gigante em suas mãos, entregou. Então, Deus tem uma obra muito grande na vida do pastor. Obrigado, né, pela sua humildade, por ser esse homem de Deus, servo de Deus, está. Deus vai abençoar cada vez mais e mais a sua vida, em nome de Jesus, eu creio. Então, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor para dar término do culto nesta noite. Eu queria que você colocasse essa palavra que Deus falou contigo nesta noite no teu coração, e que os problemas que se levantar a partir de hoje, a partir de em diante, você olhe para o gigante como um gigante, né, maior do que esse gigante que se levantou. Olhe de cima para baixo, como a palavra falou hoje. Coloque o seu gigante como um anãozinho, pequenininho, que você vai olhar para ele e vai dizer, olha, meu Deus é maior.
Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela esta palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada andar, cada pensar, cada falar, cada agir que nós falamos, pensamos, Senhor, ou algo, Senhor, que fizemos, Senhor, que não foi agradável a Ti, que o Senhor possa nos perdoar. E a partir deste momento, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, se preciso, quebra o vaso e transforma num vaso novo e enche com Teu Espírito Santo, para que o gigante que se levantar vai cair por terra, porque nós vamos olhar para ele e dizer: ei, o meu Deus é maior do que Tu. Então, Senhor, nesta noite nos dá essa autoridade, Senhor. Coloca no nosso coração, tira a tristeza e coloca a alegria. Senhor, tira aquela dúvida e coloca, Senhor, a vitória positiva, Senhor, em nossa vida, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Que não venhamos a olhar nem para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda com as dificuldades, mas sim para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, desde já eu já te agradeço pela vida de cada pessoa que esteve aqui. Vai, Senhor, visita, Senhor, seus filhos, suas esposas, visita, Senhor, seus esposos, toma nas tuas mãos, Senhor, porque eu creio que através da nossa vida aqui, o Senhor está enviando anjos nos nossos lares, e está, Senhor, livrando, curando, transformando, tocando em corações dos nossos familiares, aqueles que não te aceitaram. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa fazer um mover grande para que eles venham a se render diante de Ti. E, Senhor, aqueles que já te aceitaram, que o Senhor possa enviar cada vez mais o Teu Espírito Santo, para que eles possam ser cheios de autoridade, para que eles possam ser cheios do Teu poder, do Teu Espírito Santo. E, Senhor, fazer o ID, pregar a Tua palavra, o Teu Evangelho a toda e qualquer criatura, porque precisamos fazer o Teu vídeo cada vez mais e mais. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu já te apresento, Senhor, o dia 13, Senhor, cada dia que vem se aproximando, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazer aquele cantor e através daquele homem, através da Tua palavra, do Teu mover neste lugar, pessoas vão te aceitar como Senhor e Salvador, pessoas vão estar aqui recebendo de Ti neste dia, dia 13, Senhor, eu te apresento, 13 de dezembro, eu creio já que o Senhor vai tomar nas Tuas mãos, Senhor, este dia, e grandes coisas vão acontecer neste lugar, através da Tua palavra, através do Teu louvor. Obrigado, Senhor, por tudo. Toma nas Tuas mãos cada pedido de oração aqui apresentado. Toma nas Tuas mãos cada, Senhor, vizinho da direita, da esquerda, vizinho da frente, Senhor, vizinho de trás. Coloca, Senhor, em nome de Jesus nas Tuas mãos. Abre as portas aonde não tem. Derrama, Senhor, bênçãos dos céus, que eles vão ter aonde guardar, Senhor. Eles não vão ter, porque a Tua palavra fala que vai abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medidas na vida do povo de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. É assim que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu queria que o pastor desse as bênçãos apostólicas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero que você levante a sua mão na posição de receber a glória do Senhor. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo repousem em nossas vidas e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Mas que som maravilhoso. É água, pastor. Pois não, eu queria até. Amém. Eu queria um copo mais simples. Eu tô gripado. Não, pode beber aí. Pode beber. Aí abençoado. Beba aí, pastor. Beba aí. Que som maravilhoso, viu? Bom, né? Bom. Eu tô tentando levar o máximo possível para não incomodar os vizinhos, para investir de qualidade aqui dentro e não incomodar muito o vizinho. E é que eu já No dia mesmo do evento, eu vou tentar fazer o que fique o melhor, porque você sabe que